Mais uma vez é bom estar com você e mais um pouquinho de informação aí. Se você puder dar uma olhadinha na nossa última aula, quando nós tratamos da cosmologia da morte do universo, a morte pelo calor, isso vai ajudar bastante a entender um pouco a aula de hoje, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha, só para pega suas notas ali, ver um pouquinho as suas anotações e dá uma olhadinha aí para a gente poder ver o que aconteceu ali. Eu vou tratar um pouquinho disso aqui. Hoje eu gostaria de fazer uma pequena introdução à teoria do Big Bang, que é a cosmologia mais ensinada, mais divulgada, mais difundida atualmente. E nós vamos tratar dessa cosmologia nas próximas aulas. Então a gente vai pegar um pouco de cada vez para poder aprender o que realmente significa o Big Bang, tá? Eu queria começar colocando algo só para a gente pensar, que está relacionado com o finalzinho do século XIX. Foi um final meio estranho esse século XIX, para falar assim no mínimo. É importante quando nós estudamos uma teoria científica, a gente saber um pouquinho do que estava acontecendo ao redor. A maneira de pensar, alguns desenvolvimentos em áreas parecidas dentro da ciência e assim por diante, para termos uma noção do que realmente estava acontecendo. Um ponto que eu queria deixar bem claro aqui é o seguinte: o século XIX, os anos 1800, eles foram muito assim, foram anos bem tumultuados em vários sentidos. Na ciência, muitas descobertas espetaculares que literalmente foram colocadas de lado. Ninguém deu muita atenção, ninguém trabalhou muito com isso, a não ser depois de cerca de 30, 40 ou até mesmo 50 anos. Um outro lado também que é muito interessante é que os anos 1800, eles são anos que vieram logo após a chamada Reforma Protestante. Houve uma ênfase muito grande no século anterior, no século XVIII, os anos 1700, relacionados com a Bíblia, a veracidade da Bíblia e a literalidade da Bíblia. Então foram anos assim muito interessantes, anos inclusive que tiveram essa reforma produziu uma influência muito, muito grande no que diz respeito ao pensamento em várias áreas da ciência, em várias áreas da sociedade e assim por diante. Mas o ponto que eu queria deixar é o seguinte: quando nós pensamos ali assim, do século XIX, dos anos 1800, você vai perceber muitas ideias aparecendo, muitas ideias surgindo, que no fundo parecem, eu não posso afirmar, mas parecem ser assim uma contraproposta àquilo que a Reforma dizia. Por exemplo, na Reforma Protestante, você percebe a ênfase que é dada na veracidade da Bíblia, dizendo que o universo não teria surgido espontaneamente, que vida não teria surgido espontaneamente, que vida havia sido criada segundo as suas espécies. Você percebe, inclusive, a influência dessa ideia em Carlos Linné, que praticamente é o pai da taxonomia, o quanto que ele desenvolveu essa ideia, acreditando e tomando como base que realmente tudo que existe em termos de organismos vivos foram criados por um Deus inteligente, por isso seria possível catalogá-los, e foi justamente o que Carlos Linné fez. Então é muito legal a gente parar e olhar esse lado, mas ver que o século XIX, no fundo, foi quase que eu poderia dizer uma contra-reforma, aí na direção contrária àquilo que a Reforma Protestante havia proposto. Eu sei que tem muita gente talvez vai discordar do que eu acabei de falar, eu não tenho nenhum problema com isso, pode discordar, mas quando nós estudamos movimentos ao longo da história, e o século XIX foi assim, nós tivemos vários movimentos ali, houve uma mudança muito grande no sentido de mostrar que não, a gente consegue viver sem Deus. Tá? E você vai perceber várias ideias surgindo em várias áreas diferentes. Houve um movimento muito grande do ateísmo durante esses anos, dos anos 1800. Houve uma quantidade muito grande na área da ciência, procurando mostrar que não há necessidade de um ser superior ou de um criador, vamos colocar assim de uma forma mais geral, de um criador para que tudo isso existisse. Percebe? Isso é século XIX. Então vamos tratar um pouquinho a respeito disso, colocar algumas ideias
para a gente poder parar e pensar sobre isso aí. Quero começar falando um pouquinho a respeito da evolução biológica, tá? Com Charles Darwin. Nós lembramos da publicação desse livro dele, A Origem das Espécies, lá nos anos 1859, que foi publicada a primeira edição. E Darwin, nessa sua proposta, ele não trata praticamente da origem da vida, ele trata apenas da origem das espécies, e o mecanismo que ele coloca é a parte da seleção natural. A gente vai estudar isso aí nas aulas lá na frente, quando chegarmos na parte mais específica da biologia. Mas Darwin fez essa proposta, ou seja, a evolução das espécies. No fundo, o que Darwin estava propondo é que tudo que existe teria surgido espontaneamente e teria se desenvolvido ao longo do tempo, dado a existência de alguns processos naturais, ok? Então essa foi uma ideia principal. Então a ideia que Darwin estava propondo e que muitos abraçaram e conduziram inclusive essa ideia ali para frente, é mostrar que vida teria surgido espontaneamente. O fascinante é o seguinte: Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies no ano de 1859. Se você pegar literalmente 3 anos depois, você vai encontrar Louis Pasteur provando que geração espontânea não acontece, ou seja, vida não surge espontaneamente. Vida tem que ser criada. Percebe, assim, em 3 anos, Darwin propõe a origem das espécies e a implicação direta disso é que vida teria surgido espontaneamente. 3 anos depois de Darwin ter proposto a sua ideia, Louis Pasteur demonstra cientificamente que vida não surge espontaneamente. Fascinante, não é? Para e pensa assim, o que está acontecendo ali. Deixa-me só voltar um pouquinho e pensar com você. Se foi provado que vida não surge espontaneamente, por que continua se ensinando que vida teria surgido espontaneamente? Ou seja, Louis Pasteur acabou com essa ideia literalmente de que vida poderia surgir espontaneamente. Uma outra ideia que foi muito interessante é essa ideia de Darwin, porque Darwin fez uma proposta que vida, com o passar do tempo, passaria por grandes mudanças. É aquilo que a gente chama de macroevolução. Mais uma vez, a gente vai estudar isso lá na frente. A ideia de, por exemplo, peixes teriam evoluído em anfíbios. Anfíbios teriam evoluído em répteis. Répteis teriam evoluído em aves e assim por diante. Ou seja, essas grandes mudanças. Então, Darwin fez uma proposta assim, interessante. No entanto, olha só, cerca de aproximadamente 6 anos depois que Darwin fez essa proposta, Gregor Mendel ele demonstrou que o surgimento de características genéticas é limitado por leis científicas. Muito interessante porque Gregor Mendel, trabalhando com as suas ervilhas e algumas plantas e tudo mais, ele demonstrou que coisas que Darwin havia dito não aconteciam e jamais poderiam acontecer. Não é interessante que as evidências propostas por Louis Pasteur, as evidências por Gregor Mendel, todas elas ficaram esquecidas por mais de 50 anos. Não é impressionante isso? Por exemplo, as ideias de Gregor Mendel só foram redescobertas no comecinho do século XX, início dos anos 1900. Até então, as pessoas não tinham a menor ideia do trabalho que Mendel havia feito. Gregor Mendel, para falar o nome completo. Então, muita coisa que nós estamos vendo está relacionado com uma mentalidade, uma linha de pensamento. E a linha de pensamento era bem simples. Nós temos, por um lado, a Reforma Protestante dizendo que existe um Criador e que as coisas teriam sido criadas. A proposta do século XIX, praticamente, vem diretamente contra isso. Não, nós vamos demonstrar que não existe um Criador, ou não há necessidade de um Criador, e que as coisas poderiam ter surgido espontaneamente. Mais ou menos aí que nós chegamos aí no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX.
tá? Agora, vamos voltar agora para a cosmologia. Uma coisa que foi muito interessante, eu queria colocar para você aqui, e por isso que eu pedi para você dar uma olhadinha nas notas da aula anterior, é o seguinte, esse estranho início do universo, proposto por essa chamada teoria do Big Bang. Tá? Eu vou falar mais dela porque a teoria do Big Bang praticamente ela se formalizou no século XX, mas você vai encontrar os preparativos dela já no século XIX. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Algumas questões muito interessantes. Lembra, Darwin, ele falou a respeito da origem das espécies, mas no fundo, como que as espécies teriam surgido? Ou seja, qual a origem da vida? Essa é a pergunta. Darwin comentou isso aí com um amigo dele, Asa Gray, dizendo que provavelmente vida teria surgido, e eu não vou contar os detalhes agora, porque isso aí é aula lá na frente, mas que vida poderia ter surgido espontaneamente, tá? E a gente vai tratar um pouquinho mais desse detalhe quando chegar a hora. A mesma coisa acontece quando a gente percebe dentro da cosmologia. Na cosmologia, a grande questão é a seguinte: uma geração espontânea. Ou seja, o universo teria que ter surgido espontaneamente do nada. Agora, como do nada algo poderia surgir? Então, existem várias ideias, nós vamos tratar dessas ideias. Aquela questão de um pequeno ponto com uma densidade de energia gigantesca, e essa densidade de energia, esse negócio todo teria passado por uma expansão, e a gente vai tratar da ideia da explosão e da expansão, isso aí é a próxima aula. Mas para a gente ter uma ideia, ou seja, como que o universo poderia ter surgido, literalmente do nada? Vamos supor, tá, havia um pontinho, vamos supor que existisse esse pontinho de uma quantidade infinita de energia ali, um negócio absurdo de energia. O que teria acontecido para que esse negócio que estava estável, de repente, ficasse instável? O que aconteceu? O que teria acontecido? Eu já vou adiantando que não existe resposta científica para isso, tá? Ou seja, o que essa proposta da geração espontânea com respeito ao universo, existem áreas da ciência que são essas áreas da bariogênese ou bariossíntese. Bário está relacionado com matéria bariônica. Ou seja, por que no universo existe matéria bariônica? Ou seja, a ideia seria assim, no começo você tinha matéria e antimatéria. Matéria, a gente está tratando mais de matéria bariônica. Por que no início, então, não houve um equilíbrio e tudo se aniquilou? Por que a balança pesou para o lado da matéria bariônica? Daí a gente tem essa chamada ideia da bariogênese ou bariossíntese. Vamos tratar disso nas próximas aulas, mas só para você ficar um pouquinho familiarizado com os termos. Uma outra questão que foi muito interessante foi o seguinte, tá? A gente tem a questão dessa geração espontânea, então. Como que isso funciona? Isso que é chamado de inflação cósmica ou cosmologia inflacionária. É aquela ideia que num período muito pequeno de tempo, essa pequena partícula que seria onde toda a energia necessária do universo, desculpe-me, toda a energia existente no universo estaria contida, teria expandido, teria literalmente passado por um período inflacionário, ou seja, o negócio ficou gigantesco, chegou ao tamanho da nossa galáxia em trilionésimos de bilionésimos de bilionésimos de segundo. A gente vai falar disso também, fica sossegado, só estou dando a ideia geral. Então essa daí é a ideia de um período inflacionário. Daí nós vamos discutir, como mencionei, a ideia se houve uma explosão, uma expansão, ou se essa expansão teria sido uma explosão, ou vice-versa. Então a gente vai tratar disso aí também. Percebe? Tem muita coisa legal para a gente tratar. Então estou te dando um pano de fundo do Big Bang, porque muitas pessoas, quando falam do Big Bang, não sabem exatamente daquilo que elas estão falando. Big Bang é uma teoria fascinante. Vamos ver se ela está certa ou errada. Eu já posso colocar de antemão, porque a evidência é contra a teoria do Big Bang. A gente já vai ver isso em mais alguns minutinhos. Mas todo esse contexto de como o universo teria surgido, isso é finalzinho do século XIX, começo do século XX, e aí vai adentrando o século XX até por volta dos anos 1980, quando a teoria do Big Bang realmente ganhou a forma daquilo que nós vemos hoje, tá? Mas voltando lá. Como então estruturas
teriam se organizado, as estruturas que nós encontramos no universo, formação de estruturas complexas, ou seja, como organização poderia surgir ou ter surgido do caos. Esse tem sido um problema muito grande relacionado com a teoria do Big Bang. Deixa-me tentar explicar por quê. Imagina que nós já tivéssemos todas as partes de um tênis, como você está vendo aí. Qual processo natural colocaria todas essas partes do tênis juntas para que nós tivéssemos um tênis perfeitamente funcional? Percebe o problema? Mesmo que nós já tivéssemos todas as partes. Não estou nem... Imagina se uma parte é maior, outra parte é menor, obviamente elas não teriam condição de serem colocadas juntas. Mas vamos assumir que nós tivéssemos todas as partes, por incrível que possa ser, se pareça, essas partes todas teriam o tamanho perfeito para que elas pudessem juntas formar um tênis. Pergunta de novo, qual processo natural, ou seja, sem inteligência, sem pessoas, sem seres ou qualquer coisa assim, colocaria todo esse negócio junto? Percebe o problema? É isso daí que até agora o Big Bang, a teoria do Big Bang não conseguiu explicar. Então, só para a gente pegar onde nós deixamos na aula passada e para a gente encerrar, eu quero deixar claro que o Big Bang não está baseado em evidências e leis científicas. O Big Bang baseia-se em interpretação de evidências. A gente vai tratar disso mais um pouquinho. Voltando ao que nós vimos na aula passada. Olha lá, lembra que eu falei a respeito das leis da termodinâmica? Principalmente quando a gente fala de evolução cósmica e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, acho que você lembra, que a energia total do universo é sempre a mesma. Ou seja, o universo é um sistema fechado. Não tem como energia aparecer do nada. Energia pode ser transformada de um tipo para outro. E a segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia, ou seja, que a entropia do universo aumenta à medida que o tempo passa. É a ideia de uma perda de organização. Então nós temos essas duas leis, lembra que nós vimos as quatro, a lei 0, a lei 1, a lei 2 e a lei 3 da termodinâmica, então as quatro leis. Então é muito legal quando a gente percebe que essas duas leis principalmente, ou seja, a energia que havia naquele pontinho que o Big Bang diz ter existido, tem que ser exatamente, a quantidade de energia lá tem que ser exatamente igual à quantidade de energia que nós encontramos no universo hoje. Percebe? A segunda lei da termodinâmica nos diz que à medida que o tempo avança, as coisas vão ficando mais e mais desorganizadas, não organizadas. O exemplo que eu dei para você na última aula foi praticamente esse aqui. Se a energia do universo for constante, então a entropia do universo aumenta à medida que o tempo passa. Lembra que eu usei o exemplo do tênis? Você compra um tênis novinho, vai usando, ele fica velho. Isso é entropia, é assim que a coisa funciona. No entanto, existem propostas que estão por aí e que nós podemos até mesmo afirmar, que são o seguinte: se a energia do universo não for constante, ou seja, ela estiver sempre aumentando, está aparecendo energia no universo, então a entropia está sempre zerada, ou seja, está lá embaixo no seu mínimo. Isso significa que se você comprar um tênis novo, você vai usá-lo e ele vai continuar o quê? Novo. Percebe? Isso é uma coisa assim bem interessante para a gente, porque você percebe que não é isso o que acontece. Você compra um carro novo, usa, ele fica velho. Você compra uma casa nova, usa, ela fica velha. Você compra uma roupa nova, usa, ela fica velha. Você compra um seu celular, ele fica velho. Percebe? Essa é a segunda lei da termodinâmica. O universo é um sistema fechado. Isso significa que a tendência do universo é ir do organizado para o desorganizado. Agora, lembra que eu disse algo muito especial também? Eu mencionei rapidamente na nossa última aula. Se a energia do universo fosse assim um negócio absurdo, aumentando, seria possível ter uma entropia negativa? Ou seja, a gente começaria com um par de tênis tudo arrebentado, detonado,
tá? Todo desorganizado, e à medida que a gente usasse, ele ficasse novo. Bom, eu imagino que você tem a resposta, e a resposta é bem simples. A resposta é essa. Isso é impossível. É impossível que isso aconteça. Pergunta: como um sistema caótico, como é proposto pelo Big Bang, teria chegado a ter a estrutura organizada que ele ainda tem hoje? Olha o que eu disse, ainda tem hoje. Como? Obviamente, você teria que abandonar as leis da termodinâmica para que isso acontecesse. Percebe? Isso foi só um pontapézinho inicial com respeito à teoria do Big Bang. Só para a gente entender um pouquinho. Próxima aula a gente vai pegar e tratar especificamente do Big Bang, quais são os seus pilares, a evidência ou a interpretação da evidência e os outros detalhes relacionados com o Big Bang. Ok? Vamos ficando por aqui. Te vejo na próxima aula.